Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal da Grafologia Método Hadaik. Aqui é o lugar onde você entende como as pessoas funcionam de uma forma simples, prática, rápida e objetiva. Como assim? Através dos seus gestos a escrever. É isso aí, eu sou Letícia Hadaik, expert na escrita, e eu tô aqui hoje para trazer um assunto muito interessante, um assunto que vai colocar aí uns novos olhares para você de como funciona a nossa mente, como funciona a mente humana. Tenho certeza que você vai gostar do bate-papo que a gente vai ter hoje aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te convidar, caso você não seja inscrito no canal, que já se inscreva, coloque aqui embaixo o seu joinha, porque isso ajuda muito para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Outra coisa também é que você pode me acompanhar em outras redes sociais, como Instagram, @LeticiaHadaik, também no Spotify, Apple Podcast, Grafologia Método Hadaik, e você pode aí contar para os seus amigos também que existe, né, uma metodologia única para entender a personalidade das pessoas. Para quê? Para que você, como profissional, seja qual for a sua área, possa se destacar e ajudar ainda mais as pessoas. O muito legal dessa dinâmica é o quê? Que a partir do momento que você entende como funciona na escrita a personalidade do outro, você descobre a sua também. E isso vai fazer com que você destrave muitas características da sua personalidade que durante muito tempo ficou aí guardada ou então ficou ferida por uma dor, alguma coisa que você tenha vivido. Então, o interesse hoje de você estar aqui, né, de você assistir esse vídeo, onde eu vou falar sobre a grafologia e a personalidade na escrita, é te mostrar que existem testes de personalidade, sim. Mas e aí? Como que a grafologia traz um benefício maior para você? Você deve já ter se perguntado disso. Ainda mais se você trabalha, por exemplo, como psicóloga, terapeuta, coach, já deve ter visto vários testes de personalidade. Inclusive, na área de recursos humanos, existem várias aplicações de testes que as pessoas utilizam hoje. Mas e aí, qual que é a diferença de eu ter a grafologia e fazer um teste de personalidade? Então, isso que a gente vai falar um pouco aqui. Caso você não entenda nada do que eu estou falando de personalidade, nem sabe o que são esses testes, também não tem problema. Esse canal, ele é para que leve conteúdo e conhecimento para as pessoas. Quando eu criei o método, foi o meu objetivo principal de traduzir de uma forma mais simples e rápida para qualquer tipo de pessoa, qualquer que seja a sua profissão, qualquer que seja a sua faixa etária, né? Minha fala e a maneira que eu ensino, ela é realmente bastante didática para que eu consiga atingir esse objetivo de levar conhecimento para o maior número de pessoas no Brasil, tá bom? Então vamos lá, eu faço sempre as minhas anotações aqui, já tem tudo certinho para falar com você. Pega aí seu caderninho, vou dar um golinho na minha água aqui, ó. Pega o seu caderninho que você já sabe que escrever vai ajudar você a conseguir fixar o conteúdo. Vamos lá, vamos falar sobre grafologia e traços de personalidade na escrita. Bom, você já deve ter se perguntado em algum momento da sua vida, nossa, como a gente é diferente, né? Você já deve ter pensado isso. Nossa, meu irmão ou uma pessoa que você conhece que tenha sido criada pelos mesmos pais, por exemplo. E aí você fala assim, puxa, eles são tão diferentes, mesmo tendo sido criado pelos mesmos pais. Não é incrível isso? Então a gente sabe que as pessoas têm diferenças. E não é só a sua percepção ou o seu, parece que sim, é real mesmo. E isso é porque, conforme o tempo passa, a gente vai recebendo inputs, a gente vai recebendo conteúdos. Então vamos lá, vamos desde o comecinho aqui, que eu gosto de começar bem e explicar as coisas sempre desde o começo. Quando a gente nasce, né, quando a gente acaba de chegar ao mundo, a gente é só um serzinho pequeno, né? A gente é recebido pelos nossos pais e eles vão lá, amamentam, cuidam, etc. Nesse momento, a gente só é o instinto, a gente só é o nosso desejo de comer, a gente só é as fezes que o neném faz, o xixi, o cocô, você é só um pedacinho de carne, né? Vamos falar assim, que não está pensando, que não está emocionalmente conectado. Ah, eu amo minha mãe, por isso eu quero uma manela. Não, você não pensa nada dessas coisas. Você simplesmente precisa de nutrição, né? Nesse primeiro momento, o que conta? Qual que é a coisa principal que tem nessa história aí? A parte do DNA.
quando a gente vem, né, da nossa história familiar, a gente vem com traços genéticos que são dos nossos familiares. E aí que a gente ainda está um pouco parecido com, né, a nossa fisionomia, até a gente carrega no nosso DNA comportamentos prévios, né, que já tem ali uma possibilidade daquilo ser ativado ou não. Mas a gente já sabe que tem uma carga genética, né? Que a gente recebe essa proposta de desenvolvimento, por exemplo, se você pegar uma família, às vezes você vê pais que tiveram uma vida muito difícil, muito sofrida, e aí eles têm sucesso na vida e os filhos acabam construindo mais do que os pais construíram. Por quê? Porque, gente, é claro, a humanidade, o mundo tem que evoluir, né? Então, a gente vem com uma proposta dentro da nossa família de evolução. Sempre é assim. Os mais jovens que vão chegando é de a gente avançar, avançar. O problema é que muitas pessoas param aí, né? Segunda parte que a gente é acometido muito fortemente, qual que é? É a parte psico. O que que é a parte psico? É aquilo que você vai receber de informação do teu ambiente quando você crescer um pouquinho. Então, por exemplo, você vai lá, né? Você nasceu, você está naquela parte dos instintos, aí você cresceu um pouquinho, aí você começou a olhar e falar: Puxa, por que que meu pai sempre vai trabalhar? Queria tanto que meu pai tivesse aqui, ele não tá. E aí você começa a sofrer, né? Você, como um pouquinho mais adulto, né? Vai falar uma criança que vai falar: Ai, que saudade, quero ver, mãe, cadê o papai? Aonde o papai está? Né? Ou às vezes você pode ter nascido numa família, ou conhece, você pode estar atendendo alguém que tem esse padrão. A pessoa nasceu numa família muito dura, uma família de pais violentos, que brigam muito. Essa relação dentro desse ambiente familiar vai afetar as pessoas ainda que morem na mesma casa de maneiras diferentes. E tudo isso que eu estou te falando vai aparecer na escrita. Então imagina, pega aí na sua mente, pega uma família que tem um casal, a Maria e o João, ok? A Maria e o João têm os mesmos pais. Nasceram dos mesmos pais genéticos, tá? Então, só que acontece o quê? A Maria, ela absorveu, quando ela estava lá um pouquinho maior, que ela queria muito ficar perto do pai dela, mas ele nunca podia. Ele estava sempre ocupado com fazer as coisas e como que ia ser. O João, que é o irmão da Maria, via o pai que saía a todo momento para trabalhar e ele sentia assim: puxa, eu queria tanto que meu pai jogasse bola comigo. As duas crianças, elas estão sendo afetadas pelo mesmo problema. Só que a leitura da Maria é: meu pai é um herói. Meu pai trabalha todos os dias para que eu consiga ficar bem. Eu tenho saudade dele, mas tudo bem. E o João se sentiu abandonado, porque quando ele mais queria a força e a ajuda ali do pai para orientá-lo, não tinha. As duas pessoas foram expostas ao mesmo tipo de problema, só que elas reagiram, fizeram uma leitura desse cenário completamente diferente. O pai é o mesmo. O pai não é mais bonzinho para Maria, nem mais ruinzinho para o João. O pai é o pai. Só que a leitura dessas crianças foi diferente. Essa leitura vai influenciar a personalidade que está sendo desenvolvida. Outra coisa que acontece também na evolução da personalidade, sabe o que que é? Quando a gente vai para a escola. Quando você vai para a escola, você passa por a parte social. Só que aí chega lá, daí, continua a nossa historinha aqui. Chega lá na escola, a Maria vai ser chamada para fazer uma apresentação junto com as colegas. Aí ela chega lá na sala e fala assim: gente, eu já sei como tem que fazer. Nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu já vi que meu pai, ele acorda cedo e a gente vai começar a fazer nossos trabalhos dessa maneira. Ela olhou o pai e se espelhou nessa experiência para criar nesse ambiente uma certa organização. Ela, por algum motivo, fez uma leitura positiva desse comportamento do pai e lá na escola, quando ela falou isso, algumas garotas olharam para ela e falaram assim: ah, lá vai ela, já vai ela se achar. De novo, a Maria vem querendo meter o bedelho em tudo, falar que ela sabe mais. E aí a Maria ouve isso, ficou muito chateada. Ela se sentiu excluída, não se sentiu valorizada. Ela
não sentiu que ela fazia parte desse grupo de pessoas. Nesse momento, criou-se uma fissura, criou-se uma feridinha, um lugar de atrito do lado de dentro dela. Só que a Maria, como todos nós, continua a crescer. Ela não vai ficar lembrando todo santo dia de que isso aconteceu, porque é óbvio, o nosso inconsciente, para nossa sobrevivência, exige que a gente faça certos ajustes, que a gente consiga avançar. Então ele fala assim: eu vou deixar isso para lá e vamos, vida que segue. Vamos falar do João. O João foi para a escola e aí ele chegou lá e foi brincar com os garotos. E ele chegou e falou: gente, eu quero brincar de futebol. Vamos jogar futebol? E os meninos que estavam ali ao redor dele começaram a dar risada. Você é mó perneta. A gente viu você jogando aquele dia. Você simplesmente não vai entrar no nosso grupo. E fizeram o quê? Excluíram o João. Isso também criou uma certa fissura e uma feridinha na personalidade, na psique, na construção dessa personalidade, desse cerne, como se fosse um prédio, ok? E aí o que acontece? O João e a Maria ficaram marcados, aparentemente por coisas diferentes, mas não é. Os dois foram expostos a um ambiente comum. E os dois fizeram uma leitura de uma figura paterna de formas diferentes, ok? Então, a personalidade dessas duas pessoas que eu comentei aqui, embora distintas, elas foram influenciadas por aspectos biológicos, psíquicos e sociais. Então, essa capinha, que é a personalidade, que é a maneira que eu me coloco no mundo para conviver com os demais, ela foi moldada conforme os traumas que essa pessoa viveu. Quando a gente cresce e começa a escrever ou desenhar, já quando a gente começa a desenhar, lá no desenho da criança, já dá para ver, por exemplo, que o João já tinha algum problema de autoestima e que a Maria tinha uma tendência a falar que as coisas estavam boas demais, sendo que não estava nada bom, mas ela falava que estava bom. Ela tem uma certa tendência ao sacrifício e o João tem uma certa tendência ao fracasso, à desistência. Olha só. Só que esse rolo que eu tô falando, você nem imagina, mas ele tá lá na escrita. Toda essa explicação que eu tô te falando aqui são casos reais que eu já peguei durante esses anos de atendimento e eu tô colocando nomes fictícios para poder te explicar como funciona a construção de uma personalidade, tá? E aí o que acontece? Na escrita fica revelado como esses traumas que essas pessoas sofreram impactaram a construção dessa personalidade, ok? Vamos continuar a história. Aí, esses dois, o João e a Maria, eles vão participar de um processo seletivo. Eles crescem, ficam adultos e vão para uma empresa tentar trabalhar. E aí chega lá, é feito um teste de personalidade. E você já deve ter ouvido falar de vários testes no mercado. Se você não ouviu, vou te falar alguns aqui. Já escutou falar sobre o MBTI, que é um dos testes baseados nos arquétipos de Jung? Já ouviu falar, por exemplo, de testes como o Big Five, que é um teste americano super reconhecido? Já ouviu falar do DISC, que é um outro tipo de teste muito utilizado também para a compreensão de como funciona essa personalidade? Então, todos esses testes, eles são válidos, porém, eles são genéricos. Ele vai agrupar pessoas por grupos muito grandes, porque são testes comerciais. As pessoas que criaram esses testes não tinham interesse de individualizar um tipo de olhar. Ela tem o interesse de criar grandes espaços para colocar todo mundo dentro e trazer o conhecimento de como funciona mais ou menos aquela personalidade. A diferença é que quando a gente estuda, né, tem um conhecimento da escrita, quando você sabe qual a relação entre a mente, a escrita, a personalidade, né, os movimentos dos gestos a escrever com as neurociências, que eu coloco tudo isso dentro do método Radaick, você vai compreender que aquela personalidade está estruturada exatamente dessa forma que eu acabei de te falar. Então, isso vai fazer com que você consiga personalizar um atendimento. Você não vai olhar para uma pessoa e vai falar, essa pessoa aqui, ela é alguém planejadora. Porque, gente, na boa, planejadora existe um monte.
Uma pessoa, um bandido, ele pode ser um excelente planejador, né? Você já viu, por exemplo, filmes de máfia? Você já viu os caras que mandam no negócio todo lá? Então, eles são muito inteligentes, são extremamente hábeis no planejamento. Aí você faz um teste de escolha, nossa, um planejador. Mas em que sentido, né? Qual que é o tipo de condução que essa pessoa faz ou não faz de uma habilidade que ela tem ou não tem? Ah, essa pessoa não tem essa característica porque que deu negativo no teste. Mas espera, será que ela não tem a condição de se desenvolver? Será que dentro de uma organização mais colaboradores não podem ser aproveitados e estão sendo mal colocados pelo fato de as pessoas não saberem exatamente como aquela pessoa é? E aí ela sai contratando, mandando gente embora que custa super caro, ao invés de otimizar os recursos que ela já tem dentro da empresa. Então, aí é que entra o benefício de você conhecer uma metodologia assertiva, direta ao ponto, para ajudar as pessoas a crescerem, para ajudar as pessoas a se desenvolverem, para ajudar você também a crescer como pessoa e como profissional. Existem esses tipos de testes no mercado. Eu vou falar brevemente para você entender que cada um desses testes eu consigo identificar a escrita dessas pessoas. Cada um desses testes. Por exemplo, ó, só uma coisa bem básica aqui, ó, o teste de personalidade que se chama cinco grandes traços. Ele fala sobre a questão de a pessoa se abrir à experiência, a pessoa ter consciência, a pessoa ser uma amabilidade, a pessoa quando tem uma estabilidade emocional. Essas informações são, de novo, genéricas e superficiais. E na escrita eu consigo saber, por exemplo, se uma pessoa é amável, se uma pessoa é extrovertida ou não. Mas isso não vai refrescar o caldo. Não vai funcionar porque é muito genérico, né? É tipo, ok, a pessoa ela é otimista, a pessoa ela é extrovertida, mas tipo, será que na hora que precisa ela vai usar? E se de que forma que ela usa essa extroversão? É para falar o que ela quer? E ferir as pessoas, ou é de uma forma inteligente para realizar um objetivo que eu preciso que ela faça, ou é só para ficar fofocando? Não é verdade? Existem várias maneiras. Então, as pessoas gostam de fazer esses tipos de testes porque elas se identificam com um nome, né? O povo adora se pôr nas caixinhas, né? Um outro teste, como eu falei para você, é o teste do Jung, né? Jung, ele fala muito sobre pessoas introvertidas e extrovertidas e fala sobre as funções, o pensamento, o sentimento, a intuição, se a pessoa é mais analítica ou mais emocional. Dentro do método Radai, inclusive, eu também coloco esse olhar, porque a partir da escrita, eu identifico ali se eu estou diante de um cliente, quando eu estou conversando, que é mais intuitivo. Dessa maneira, eu tenho que me alinhar a minha comunicação para alinhar com a dele. Senão, eu vou ficar falando e ele não vai entender porcaria nenhuma. E aí, quem é que está errado? Eu ou ele? Claro que a responsabilidade de quem comunica é o comunicador. Não é quem escuta, é quem faz a comunicação. Então, isso me ajuda demais. Se eu vou falar com o cliente e eu sei, eu tenho acesso a alguma coisa que ele escreveu, eu sei como eu tenho que falar com essa pessoa. Teve um caso esses dias aí, por exemplo, em que eu fui consultada para estar num caso empresarial, onde uma das pessoas da equipe, ela tinha traços de personalidade extremamente narcisistas. E na escrita dá para você identificar não só o traço do transtorno de personalidade, mas qual o nível, tá, desse narcisismo? Qual é o nível de que a pessoa se comunica sendo uma narcisista? Não é simplesmente pegar o livro, como falar com um narcisista, não. É como se cada pessoa tivesse sua formulinha mágica. E ali na escrita dessa pessoa, eu identifiquei como ela se comportava. E aí, o que que eu fiz? Ajustei a minha fala para que a gente conseguisse alcançar o objetivo de desenvolvimento dessa pessoa. Porque ou ela se desenvolvia ou ela ia ser desligada da empresa. Então, entenda, existem as nuances que você não vai perceber isso num teste muito genérico. Outro teste que existe também no mercado chama teste MBTI. Esse teste ele fala sobre a teoria do Jung, os arquétipos que ele fala, né? E ele fala sobre como isso influencia o comportamento das pessoas. Esse teste MBTI, o outro, todos que eu estou falando aqui, você consegue pela escrita descobrir qual que a pessoa é.
tá? Sem que ela tenha que fazer o teste. Você que eu digo assim, né? O meu aluno, quando ele é treinado, quando ele tem a formação da grafologia no método Radijk, ele vai sendo capacitado para conseguir identificar qual é a tipologia dentro da escrita. Qual que é a associação entre as tipologias, os testes de tipologia e uma escrita? Porém, a gente, de novo, eu vou voltar a falar. Não se trata de olhar a escrita e identificar a tipologia, tá? Porque isso ainda vai ser superficial. Quando a escrita entra no jogo, você vai mais fundo. Aí as informações que você vai ter vão ser bem precisas. Outra coisa também que muitas pessoas acabam usando de outras linhas é a personalidade planetária. Já ouviu falar disso? Pois é. Existem símbolos dos quatro elementos: água, terra, ar e fogo. E aí, na escrita, a gente consegue identificar. Só para você ter uma ideia, as pessoas que têm uma personalidade mais de água ou que são mais voltadas à parte mais assim, como que eu vou falar, de emoções, a gente vai ver escritas mais filiformes, a gente vai ver escritas com movimento. As pessoas que têm uma intensidade maior, que a gente fala que seria o fogo, né? A presença de Marte, por exemplo, a gente vai ver ângulos, a gente vai ver escritas lançadas. As pessoas que têm uma predominância de ar, que é o planeta Júpiter, vão ter escritas mais redondas, mais grandes mesmo. E as pessoas que têm o tipo planetário de Terra, por exemplo, que é a correspondência do planeta Saturno, elas vão ter as escritas mais comprimidas, mais pequenininhas. Então, a personalidade planetária também pode ser identificada através da escrita, né? Cada uma das coisas que eu estou falando, tudo isso tem uma relação, né? Como expert na escrita, é tipo assim, ó, deixa eu tentar te explicar. É como se eu fosse uma chefe de cozinha. Aí a pessoa quer fazer um bolo ou um ovo, e fala assim, como faz tal coisa? O chefe sempre sabe combinar. Por quê? Ele é um especialista no alimento e aí ele consegue combinar e fazer. E é a mesma coisa. Tudo, absolutamente tudo que você quiser saber ou aproximar da escrita de uma pessoa, é possível fazer se você domina esses gestos. Essa é a minha especialidade. É isso que eu ensino no meu instituto. Eu tenho um instituto chamado Instituto Radijk, Centro de Pesquisa da Escrita, aonde eu ensino esses movimentos dos gestos a escrever, desde a capacitação básica para que o aluno possa ser um grafólogo, e depois também as especializações, que ele possa trabalhar na área forense, que ele possa fazer uma grafopatologia, que ele possa ser um grafólogo e grafoterapeuta, fazer a reeducação gráfica e trabalhar de uma forma natural um comportamento melhorado, porque os gestos estão na mente. Então, dentro do Instituto Radijk, a gente tem desde o treinamento básico até o avançado, que é isso que eu explico para os alunos. Quem são esses alunos? As pessoas que atendem, né? Professores, psicólogos, terapeutas, gente que quer aprender a grafologia, que já viu que é uma disciplina que está crescendo cada vez mais no Brasil. Então, o caminho é por aí. A gente também consegue falar sobre carreira, sucesso profissional, personalidades, né? E isso também é possível. E claro que a minha paixão, e está dentro do método Radijk, é o Eneagrama. O Eneagrama ele entrou na minha vida por um tempo, e ele não só entrou por um tempo, mas como ele se estabilizou na minha vida. E em um outro momento faço um vídeo falando sobre a grafologia e o Eneagrama. Mas hoje eu quero te falar que o Eneagrama, por exemplo, ele é um sistema de personalidades, de entender como funciona essa dimensão que a gente tem. E aí a gente fala sobre 9 tipos de características de personalidade. E essas 9 características que as pessoas têm como dominante, outras não, a gente consegue também identificar na escrita. E eu criei um método, uma metodologia que se chama grafoenealogia. Na grafoenealogia, eu combinei a escrita com os tipos, os eneatipos, que a gente chama assim, mas não só os eneatipos. Isso eu vou ainda falar num próximo vídeo, mas cada eneatipo tem um subtipo, tem um instinto dominante, enfim. É um outro conteúdo que a gente vai falar mais em um próximo vídeo aqui. Mas o que eu quero que você saiba hoje é que você pode utilizar esse conhecimento do Eneagrama para você saber como você vai motivar, ajudar e desenvolver as pessoas. Por isso que eu utilizo no método Radijk e por isso que eu criei a grafoenealogia, que é a relação da escrita
com os eneatipos, subtipos, instintos, enfim, como se fosse um mapeamento do que vai corresponder cada coisa a um traço. Aos meus anos de prática que eu tenho nessa área, eu fui estudando, categorizando, e aí eu criei essa metodologia única, tá? Então, conclusão, o que a gente viu hoje aqui para fechar é o quê? O humano é um ser muito diverso, né? Existe uma diversidade humana muito grande. E a compreensão da nossa personalidade vai nos ajudar a fazer o quê? A melhorar a gente, a melhorar os nossos relacionamentos, vai ajudar a gente a tomar decisões mais assertivas e vai, em especial, destravar para que a gente consiga alcançar os objetivos. Vai destravar o quê? A sua personalidade. Se você descobriu, por exemplo, como o João ou como a Maria, que a tua personalidade foi moldada por um trauma, porque você identificou lá no teu desenho, porque você fez um curso ali comigo, você passou por um atendimento, a gente descobriu a sua personalidade nesse assunto foi marcada aqui como um ferro mesmo, como uma coisa que marcou você. Você consegue reprogramar isso a partir do conhecimento, para que você tenha um destravar de grandes aspectos da sua personalidade, para você ir além. Então, vamos pegar o caso aí para finalizar aqui da Maria. A Maria, o que aconteceu com ela quando ela foi para a escola? Ela se sentiu o quê? Não posso falar porque eu tenho que agradar as pessoas, porque se eu não agradar as pessoas, como vai ser a minha vida? Então, ela caiu na armadilha. A armadilha do que eu não posso falar o que eu penso. Eu não posso me mostrar uma mulher forte. Quando a Maria vai, cresce e tem esse conhecimento, sabe o que ela faz? Ela se abraça. Ela olha para si mesma e fala assim: eu sei, eu sempre soube. Isso foi só um momento. Isso foi algo que já passou. E ela vai ressignificando. Claro que através do conhecimento, através da grafoterapia, através da grafoenealogia, que é o que eu aplico nos meus trabalhos, nos individuais. E é isso. Agora, vamos pegar o João. O João cresceu lá naquele cenário. Aí ele veio fazer um trabalho de autoconhecimento, descobriu ali na escrita, no desenho dele, que quando o pai dele ia trabalhar, ele se sentia abandonado. E aí ele parou de ter medo de se relacionar. Ele tinha, quando cresceu, ele não conseguia parar com nenhum relacionamento, porque ele tinha medo de ser abandonado. Só que ele nem imaginava que esse programa estava instalado lá na infância. Quando ele toma conhecimento, ele consegue destravar essa área da vida. Entendeu como funciona? Então, eu espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo de hoje. Caso você queira se entrar para o Instituto Radaik, se formar como grafólogo, ou se você quiser passar por um atendimento individual comigo, logo aqui embaixo na descrição do vídeo você vai ver um link para você entrar ou no treinamento, na lista de espera, ou então para você fazer um atendimento individual comigo. Combinado? Vejo você no nosso próximo bate-papo. Até já!